Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de História do sétimo ano. E hoje vamos então proceder primeiro a um vídeo do RTP Ensina. E vamos ver este vídeo que fala sobre o poder senhorial sobre a terra. E hoje o capítulo de hoje é o capítulo 3.3, a sociedade europeia nos séculos 9 a 12. Que está na vossa página 116. E vocês têm aí um trabalho para fazer, um trabalho muito engraçado. Olhem lá, vocês têm que ver a sociedade europeia nos séculos 9 a 12 e têm que seguir as pistas. Vejam lá, portanto, onde é que se passa isto? Passa-se na Europa, vocês veem os vários países da Europa que não correspondiam ao que correspondem atualmente. Em termos de território, sim, em termos de país, não. Antes tínhamos os reinos, a divisão da Europa em vários reinos, pequenos reinos, mas agora já são países. E então vocês começam por investigar os principais territórios do século X, depois investigam. O que é que vocês têm que investigar? Como estava organizada a sociedade europeia nos séculos 9 a 12, em que aspectos se destacavam a aristocracia guerreira e o clero cristão, como eram as relações entre os senhores e os camponeses, o que era a vassalidade, e definam os conceitos de aristocracia, feudo, clero, nobreza, povo, servo e vassalo. E no fim, tem aqui quando é que isto aconteceu. Tem aqui uma pequena tabela cronológica, onde fala do ano de 810, início das invasões vikings, e vai até o ano de 1143, formação do Reino de Portugal. 1143, lembram-se, formação do Reino de Portugal. Depois da batalha de Afonso Henriques contra o seu primo Afonso VII, o seu primo perdeu a batalha e imediatamente reconheceu o Reino de Portugal. Ao passo que o Papa demorou alguns anos, 30 anos, mais concretamente 30 anos, a reconhecer o Reino de Portugal. E foi através da bula Manifestis Probatum que depois o Papa também veio a reconhecer o Reino de Portugal. Mas demorou 30 anos, quer dizer que ele não estava muito satisfeito com Dom Afonso Henriques a andar aqui a querer ser rei. Lembram-se que ele não podia ser rei, ele era conde do condado portucalense, mas ele queria ser rei porque queria, só sendo rei é que poderia expulsar os mouros para a África. E esse era o motivo. Mas, portanto, falámos aqui do condado portucalense, a formação do condado portucalense. Temos aqui também, segue as pistas, quem era esta sociedade medieval, esta sociedade europeia dos séculos 9 a 12. Vamos ainda, eu quero que vocês vejam, depois de verem isto, vamos então assistir a este RTP Ensina, o poder senhorial sobre a terra, porque ajuda-vos a compreender esta sociedade medieval. E eu tenho aqui também um pequeno resumo que vos vai ajudar a responder às perguntas. Que é assim. Então vamos lá. Pois bem, nos séculos 9 a 12, a sociedade europeia era dividida em 3 pequenos grupos principais: a nobreza, o clero e o povo. A nobreza era composta pelos senhores feudais que tinham terras, poder e privilégios. O clero, esse era formado pelos religiosos, como padres e monges, que tinham grande influência espiritual e social. O povo era formado pelos camponeses, que trabalhavam nas terras dos senhores e tinham poucas regalias. A aristocracia guerreira, formada pelos nobres,
Destacava-se pelo seu poder militar e pela grande posse de terras. O clero, por sua vez, tinha um grande prestígio para cuidar da religião, ajudar os necessitados e influenciar a política. Ambos os grupos tinham privilégios, como isenção de impostos e leis próprias. As relações entre senhores e camponeses eram de dependência. Os camponeses, chamados servos ou livres, trabalhavam nas terras dos senhores, que lhes davam proteção. Os servos tinham de pagar impostos e cumprir obrigações, como trabalhar a terra do senhor, mas não eram considerados escravos, pois não podiam ser vendidos. E temos aqui este conceito de vassalidade. Vassalidade era um sistema de alianças de dependência entre nobres. Um vassalo prometia fidelidade e apoio militar a um senhor em troca de terras ou proteção. Um vassalo tinha de ajudar o senhor com conselhos, soldados e dinheiro, e em troca recebia terras ou privilégios. E os conceitos que vocês precisam de saber e que também estão aqui escritos no quadro azul são azul e amarelo. E são aristocracia, classe social dos nobres, que tinha poder e terras, o feudo, terra concedida por um senhor a um vassalo, em troca de serviços, o clero, grupo religioso responsável por cuidar da religião e da moral da sociedade, nobreza, classe social, privilegiada, proprietária de terras com poder militar. Povo, maioria da sociedade, composta por camponeses, artesãos e trabalhadores. Servos, camponês que trabalhava na terra do senhor e tinha obrigações, mas não era vendido como escravo. Vassalo, nobre que recebia terras de um senhor e prometia fidelidade e apoio em troca. Então, leiam lá as perguntas outra vez, as perguntas que estão aqui no mapa. Estão a ver? Pois é, leiam lá as perguntas outra vez e tentem responder até ao final desta hora, está bem? Depois, a próxima hora, vamos começar vamos desenvolver um pouco mais, mas eu deixo-vos alguns minutos para vocês trabalharem um pouco na aula, está bem? Então vá, até já!